Hoje nós vamos falar sobre quando o mundo desaba, mas a esperança permanece. Porque se nós não aprendermos esses conceitos bíblicos, talvez amanhã ou depois algo que vai acontecer na sua história vai fazer com que você desista de tudo, abandone tudo, não queira mais nada. Mas nós não estamos nessa vida simplesmente para passar por ela. Eu olho com muita tristeza quando eu vejo pessoas que passaram uma vida sofrendo, porque eu sei que haveria uma chance para elas. Mas eu olho para algumas pessoas que têm uma condição financeira boa, pessoas que tiveram uma boa educação, pessoas que cresceram em famílias até estruturadas, mas parece que elas foram esmagadas pela vida. Gente que até tinha fé, estava dentro da igreja, mas foi esmagado pela vida. O mundo, por conta de uma situação, desabou sobre elas. Mas a esperança deveria permanecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você, nós vivemos em uma geração que desmorona emocionalmente diante de pequenas pressões. É desse jeito. Ansiedade, medo, insegurança, vazio emocional e desesperança têm consumido milhões de pessoas. Quando nós olhamos para a igreja, nós devemos pensar, nós somos diferentes. Nós temos Deus do nosso lado, mas mesmo assim parece que isso não impede muitas vezes que muita gente veja o seu mundo desabar e caia junto nesse processo. Agora, se nós olharmos para a história é diferente, porque a história nos mostra pessoas que atravessaram dores incomparavelmente maiores e ainda assim permaneceram de pé. É sobre isso que nós vamos falar nesta série. Para que você desperte no seu coração uma certeza. Eu passei por algo terrível? Passei, mas eu tenho um Deus que me ergue. Eu passei por um sofrimento? Passei, mas eu tenho um Deus que cura a minha dor. Eu passei por uma situação terrível, difícil, complicada, mas eu tenho um Deus que sarou o meu coração, a minha mente e a minha alma e me trouxe vida de volta. Você precisa crer nisso. Eu trabalho com saúde, vocês sabem disso. Eu acredito que medicamento é necessário, mas eu acredito que a fé é mais poderosa que qualquer remédio. Eu acredito que tratamentos são necessários, mas eu acredito que a fé é mais poderosa que qualquer tratamento. E quando você alia os dois, algo de extraordinário acontece. Então, nessa fé, nós vamos refletir sobre isso. E antes de nós começarmos a falar, o personagem de hoje é uma jovenzinha. O nome dela, Anne Frank. Anne Frank, uma menina judia na Segunda Guerra Mundial, que passou 2 anos confinada num esconderijo secreto para não morrer. E eles ficaram presos ali, sem poder sair, sem poder viver, sem poder ver o sol. E enquanto ela estava lá, ela escreveu um diário que se tornou um livro, o Diário de Anne Frank. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Ela não era uma pregadora, ela não liderava multidões, ela não tinha nenhum poder político, mas ela, até hoje, influencia, pela narrativa do seu diário, a vida de milhões de pessoas. Porque ela ficou firme até o fim. Uma coisa importante sobre Anne Frank é que sua forma de enxergar a vida em meio ao caos atravessou gerações. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a maneira como você enxerga a vida vai atravessar gerações. Eu quero que os meus filhos sejam tão fortes ou mais do que eu fui. Eu quero que os meus netos sejam tão fortes ou mais do que meus filhos serão. Eu quero que meus bisnetos e toda a minha geração seja cada vez mais forte. Mas para isso, o processo tem que começar em mim. E começa nas decisões que eu tomo, na vida que eu levo e no Deus a quem eu sirvo. E talvez essa seja uma das maiores provas de força espiritual. Não permitir que o mal destrua aquilo que você, com muito esforço, procurou construir durante toda a sua vida.
Então nós vamos orar e nós vamos começar esta série Inabaláveis. E eu espero que até o final desta série, aquilo que te impede de crescer, de viver e de ser feliz, não mais domine a sua vida. E você se torne, assim como a palavra de Deus, uma pessoa firme e inabalável, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Vamos orar? Pai amado, obrigado por este momento, por estarmos aqui. Sabemos que nada, absolutamente nada acontece sem que seja da vontade do Senhor. E que a cada dia nós possamos experimentar, Senhor, que estar contigo é e sempre será a melhor forma de viver. Nos abençoa nesta manhã, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e nos inspira a sermos cada dia mais firmes, a nos tornarmos essas pessoas inabaláveis, que mesmo que passem por tantas dificuldades e lutas, ainda assim permanecerão firmes, em nome de Jesus. Uma das primeiras coisas que a gente olha no texto do apóstolo Paulo, se você continuar lendo a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que o sofrimento não escolhe idade, posição ou momento. Pode acontecer na sua vida das formas mais inesperadas. Da noite para o dia, o motivo da tua alegria pode tornar-se o motivo da sua pior dor. Da noite para o dia, as coisas podem mudar completamente na nossa existência humana. E você pode ser surpreendido, surpreendida por coisas que você jamais esperou que acontecesse na sua vida. Porque você lutou para ser tudo diferente, você se esforçou para que tudo fosse diferente. Você até conseguiu algumas coisas, mas parece que outras na sua vida se perderam completamente. Se perderam completamente, porque sofrimento não escolhe idade, posição ou momento. Talvez o sofrimento é causado por alguém próximo a você, talvez foi por uma circunstância, por uma perda, por uma coisa totalmente aleatória à sua vontade, mas aconteceu. Aconteceu. Para vocês terem uma ideia, Anne Frank, esse é o livro, tinha apenas 13 anos quando precisou entrar no esconderijo com sua família em Amsterdã. Ela deixou para trás amigos, liberdade, sonhos, adolescência, uma vida normal. Mas sabe o que ela escreveu no diário dela? Trancada, escondida, presa para não morrer. Sabe o que ela escreveu? Me lembra muito o apóstolo Paulo, quando na prisão escreve várias das cartas do Novo Testamento. Anne Frank, ela escreve o seguinte: vejo o mundo sendo lentamente transformado em um deserto. Ouço o trovão que se aproxima e que um dia também nos destruirá. A imagem que ela estava tendo naquele momento era que o mundo estava envolto em algo terrível. E que se algo não acontecesse, aquilo os destruiria completamente. E eu vou dizer para vocês, a Bíblia nunca, jamais nos prometeu ausência de sofrimento. A Bíblia nos promete outra coisa. E Jesus deixou isso bem claro. A Bíblia nos promete que Deus estará conosco o tempo todo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 16, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O que Jesus diz? No mundo tereis regalias, é isso? Não, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele fez? Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você pode vencer também. Não tem nada tão difícil, não tem pessoa tão difícil, não tem trabalho tão difícil, não tem situação tão difícil, não tem doença tão complicada. Porque o mundo é isso, gente. Desassusta. O mundo é cheio de aflições. Eu gostaria muito que a gente pudesse construir uma comunidade batista da fé e irmos todos morar juntos e nunca mais ninguém passaria problema algum. Vocês creem nisso? Não, nem eu. Jamais acontecerá. Estamos nesse mundo e nesse mundo nós estamos sujeitos a aflições. É por isso que a gente precisa se firmar em algo sólido, que é Jesus.
Você pode acordar e ter uma notícia. Às vezes a notícia já é esperada. Nessa vida, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a minha fé em Jesus, ela me preparou para tudo. Para tudo. Para enfrentar muitas coisas, para sobreviver a outras, para escutar muitas coisas que eu tive que escutar calado, para passar por coisas que eu não gostaria de passar, mas foi necessário. Então entenda, você não pode jamais abandonar a sua fé. Fique firme. Olha, muitas pessoas abandonaram a fé porque acreditaram ou foi-lhes dito que andar com Deus significa não sofrer. Isso não é verdade. O sofrimento está nesse mundo. Andar com Deus significa que você terá força para enfrentar o sofrimento, entendimento para lutar contra o sofrimento, vida dentro de você para lutar contra o sofrimento. É isso que significa andar com Deus e com Jesus. Não que você não terá sofrimento. Ao longo da história, a gente viu tanta coisa acontecer. Quando eu olho para vocês assim, eu conheço a história da maioria de vocês, eu fico pensando, você é um sobrevivente, você é um sobrevivente, você é um sobrevivente, você. Você tinha tudo para não estar aqui. Você tinha tudo para desistir de tudo. Mas você veio, continuou, insistiu e viu Deus trazer você de volta. Aos poucos, Deus foi trazendo você de volta. Que coisa extraordinária, gente. É isso que é ser firme e inabalável. Mesmo que a luta venha forte e por um momento você baqueie, você começa a se erguer de novo rápido. A história nos lembra que ninguém é imune ao sofrimento, mas também nos lembra que Deus é um Deus que não deixa a dor e os problemas nos destruírem. Não deixa destruir completamente a nossa alma. E eu fico me perguntando, quantos de nós ainda estamos sofrendo por uma coisa que já passou, já aconteceu, não há nada mais que você possa fazer, mas você tem tudo para seguir em frente, você tem tudo para mudar a sua história, mudar as circunstâncias, você tem tudo para isso. Então calma, não se desespere. Sabe por quê? O maior perigo não é passar pelo sofrimento, é perder a esperança. É perder a esperança. Sofrimento, todos nós vamos ter. Perigo não está aí. Pode ficar tranquilo. Eu estou descobrindo, com o tempo, aquilo que todo mundo já sabe, mas parece que a gente precisa passar pelas várias etapas da vida para aprender, né? Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Até 8 anos de idade, levanta a mão. Eles dão trabalho? Deixa eu contar para vocês, na adolescência vai piorar, amém? Estou brincando, eles são ótimos. Aí eles vão ficar adultos e você pensa assim, o problema acabou. Não! Eles continuam ali e é bom que você olha para isso e pensa, uau, continuamos ali e tal. E eles crescem mais. E aí surgem outros probleminhas maravilhosos que são os netos. Oh, Deus! Quando você pensa, e agora, quem poderá me socorrer? Né? Chegam os netinhos e por aí vai. Eu vou te desassustar nessa manhã. Essas coisas são boas, elas não são ruins, fazem parte da vida. É que a gente, ai meu Deus, eu parei de falar que estou cansado. Amém? Não, que eu estava, de tanto eu falar que estou cansado, eu estava cansando. E aí eu resolvi parar de falar, eu estou cansado. Não, não tem isso mais. Porque o maior problema não é você passar pelo sofrimento, é perder a esperança. Quando você perde a esperança, você deixa de lutar, de trabalhar, de viver, de sentir, de construir. Você para de perdoar, você deixa de conviver. E aí a gente olha para a história e eu fico pensando, imagina a história de Anne Frank.
Imagine uma adolescente confinada por mais de 2 anos em constante medo de morrer. É uma história terrível a história dela. E mesmo assim, ela olha e escreve: apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Eu recebi um pequeno vídeo, que eu estou tentando trabalhar ele para mandar para vocês. O vídeo foi feito nos Estados Unidos e talvez vocês até o tenham visto nas redes sociais. E o vídeo mostra que se nós não tratarmos o que aconteceu conosco, nós iremos transferir isso para a nossa descendência. No vídeo tem uma senhora dizendo para a filha: homem não vale nada, todos me enganaram e vão enganar você também. Essa filha dizendo para a neta: não confie em ninguém, não dê espaço para ninguém na sua vida, cuidado com as pessoas. E a neta já adulta dizendo para a filha: calma, em Deus você vai descobrir amizades verdadeiras, pessoas boas e gente para te acolher. E a criança vira e fala: obrigado, mãe. Esse vídeo ele é tão impactante porque ele mostra o que nós fazemos inconscientemente. A gente vai transferindo a nossa dor, os nossos problemas, as nossas vivências ruins. E por incrível que pareça, nós vamos construindo pessoas que não acreditam mais em nada, muito menos em Deus. Porque esses pequenos que estão do nosso lado estão olhando para nós, estão olhando para a nossa vida, para a nossa história, mesmo que você nunca abra a boca, porque tem gente que fala assim: mas eu nunca disse nada de ruim, mas demonstrou. Você não abriu a boca para falar uma vírgula, mas o seu jeito de ser, de agir, de se comportar, mostrava tudo. É por isso que, quando a gente deixa que esse mundo defina quem a gente é, e não nos mantemos firmes e inabaláveis no Senhor, olha, nós começamos a ser destruídos por dentro. E, acredite, geralmente, uma pessoa destruída por dentro começa a enxergar tudo através do medo, do ódio e da amargura. Nesse momento, talvez alguém esteja sofrendo por causa do seu posicionamento. Nesse momento, talvez alguém esteja triste, inconformado, por causa de algo que você fez, falou, construiu. É por isso que nós precisamos confiar em Deus e trabalhar muito isso na nossa vida. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, porque ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que ele seria crucificado e morto pelos nossos pecados. Ele, vendo que os discípulos estavam percebendo que esse momento chegava, ele chama eles e diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Eu acho muito bonita essa passagem. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Bastou isso, que o coração de vocês não fique angustiado. Calma. Vocês creem em Deus, não creem? Creiam também em mim. É como se Jesus, numa palavra mais moderna, estivesse dizendo assim: vai dar tudo certo. Calma, é só o momento, Vocês não têm ideia. Já houve pessoas que chegaram na minha vida e promoveram uma bagunça. Mas não se preocupe, também Deus enviou uma pessoa que entrou na minha vida e promoveu um conserto. Aí vem uma pessoa e entra na vida da gente e faz a gente sofrer. Aí Deus manda alguém que entra na vida da gente e traz alegria. É incrível isso, eu não sei se vocês já repararam nisso. É por isso que a gente precisa entender uma coisa muito forte sobre ser cristão, andar com Deus. E que é isso? É que o medo pode abalar o corpo, mas não precisa abalar a alma.
Às vezes a gente sente o baque, pá! A gente sente o impacto, a dor, mas deixar que isso tome conta da sua alma. Porque a gente vive situações de medo o tempo todo. Foi difícil para mim, e hoje eu entendo, entender que numa determinada idade, quando meus filhos chegavam tarde, eu tinha mania de ficar acordado até eles chegarem. Depois eu fui pensando, gente, eu confio em Deus. Eu sei que Deus os está guardando, então eu vou dormir. Mas eu trouxe isso comigo da minha mãe e dos meus avós. Eles também ficavam acordados. E eu percebi que eu podia mudar isso na minha história. E olha que interessante. Essa é uma verdade importante. Em Cristo, o corpo pode até estar preso, sofrendo, mas a mente e a alma permanecem o quê? Livres. Você ainda tem que enfrentar muita coisa, você vai ter que lutar muito, mas tua alma está livre. Seus sentimentos não estão aprisionados, sua vida não está sendo corroída todos os dias por algo ruim. Isso é muito sério, gente. O apóstolo Paulo viveu algo semelhante quando ele estava preso em Roma. Ele escreve lá a sua segunda carta a Timóteo e ele diz assim: por esse motivo também sofro estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Você consegue dizer isso comigo? Sei em quem tenho crido. Quando alguém te magoar, diga, sei em quem tenho crido. Quando a vida colocar um problemão diante de você, diga, sei em quem tenho crido. Quando você tiver que enfrentar uma coisa que você percebe que é mais forte do que você, diga, sei em quem tenho crido. E é isso que muda tudo na cabeça da gente. Muita gente naquela época, na Segunda Guerra, estava escondido, como Anne Frank estava. E sabe o que essas pessoas estavam tentando fazer? O que muita gente faz hoje. Muitos vivem tentando sobreviver, sem paz, sem segurança, sem esperança. Mas Cristo continua sendo especialista em libertar pessoas por dentro. Ah, gente, ser livre é uma sensação muito boa. Sabe por quê? Não importa onde você esteja, você é livre. Se você está em casa, você tem essa sensação de paz e liberdade. Se você está numa viagem, você tem a sensação de paz e liberdade. Se você está enfrentando um problema, você tem a sensação de paz e liberdade. Alguém está preso, o processo é o mesmo. Você pode estar no melhor lugar do mundo, você se sente preso. Você pode estar passando pelo melhor momento financeiro da sua vida, você se sente preso, amarrado. Você pode ter uma casa extremamente confortável, você se sente preso, amarrado. É por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida e entender definitivamente que a nossa fé, quando ela é verdadeiramente levada a sério, ela muda tudo. Ela muda tudo. Eu queria dizer uma coisa para muita gente aqui, em específico. Eu queria dizer uma coisa para muita gente aqui, individualmente. Eu queria dizer uma coisa para muita gente aqui que eu conheço, que essa pessoa entenderia perfeitamente o que eu estou dizendo. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou dizer como se eu estivesse dizendo para todos, mas é para você. É para você. Você quer ouvir? Então me ouça. O que eu vou dizer agora é para você. Já faz tempo demais que você está nessa dor. Chega. Chega. Já faz tempo demais que você entrou nesse processo. Chega. Já deu. Está na hora de você renascer. Encerra isso hoje aqui. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Sabe por que eu disse isso? O mal é real, ele existe, mas ele não vence a fé. Ele não pode vencer a fé. Quando a nossa fé é genuína e verdadeira, o mal, ele não vence. Porque, não se preocupe, não vai faltar dor, sofrimento e angústia nessa vida. Então, se você for sucumbir a tudo isso o tempo todo, que tipo de ser humano você vai se tornar? Me diga. Lá na primeira carta de João, tem uma advertência que todo mundo deveria saber de cor. Se puder, decore esse versículo essa semana. Se você tiver tempo, decore esse versículo essa semana. Lá está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não abandone a sua fé, jamais, jamais. Senão, essa vida vai tragar você, afundar você, naufragar você. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Anne Frank morreu em Bergen-Belsen, um campo de concentração alemão, pouco antes da libertação do campo. Seu diário permaneceu, sua voz permaneceu, sua esperança permaneceu. Um dia todos nós iremos. Um dia todos nós iremos. A minha preocupação não é se eu vou ou não, porque eu sei que eu irei. A minha preocupação é o que eu deixarei para trás. Que tipo de memória as pessoas terão de mim? Que tipo de história contarão sobre mim? Eu posso dizer para vocês que eu não tenho como dizer quantas e quantas e quantas vezes eu orei por pessoas, eu apresentei crianças nesse altar e em outros, que eu não pastoreei só aqui. Quantas vezes eu estive acompanhando pessoas em momentos de aflição e de angústia, mas eu espero que um dia essas pessoas se lembrem de mim de um jeito diferente. Eu espero. Eu não quero que as pessoas olhem para mim, estejam lá, eu deitadinho em sono eterno, e alguém diga: coitado, sofreu tanto. Não, por favor. Primeiro eu vou mandar escrever assim: é proibido chorar nesse lugar. Aí a pessoa olhando, eu já fiz muitos velórios, e eu ficava olhando aquilo, às vezes o olhar das pessoas me constrangia, porque eu ia lá para falar sobre fé, mas as pessoas olhavam para a pessoa que estava ali e diziam: ó Deus, finalmente descansou. Eu fico pensando, o que eu vou falar agora depois disso? O que eu vou dizer? Coitada, nunca teve um dia de paz. Nunca digam isso no meu, que eu levanto e dano com você. O mal é real. O que dirão sobre você? Gente, vivemos em uma geração cansada da violência, da mentira, da corrupção, da superficialidade, da frieza emocional. A gente vive uma época cansada. Mas a luz de Jesus continua existindo, mesmo nos momentos mais escuros. Anne Frank se tornou um símbolo. Você vai se tornar o quê? Quando as pessoas pensam em você, elas pensam em quê? Elas se lembram de quê? Do que elas são capazes de construir através do que aprenderam com você. Entenda, pessoas inabaláveis não negam a dor. Elas encontram um sentido acima dela. Eu fiquei ali e encarei tudo até o fim. E hoje as pessoas olham e me veem
como um exemplo de fé, de coragem, de vitória. Eu sou dos que não retrocedem. Tem esse trecho na Bíblia que vai entrar nesta série. Jesus fala, nós não somos dos que retrocedem. Gente, é muito forte isso. Pessoas inabaláveis, elas não negam a dor, a gente passa por problemas. A questão é que nós encontramos sentido acima delas. E olha que coisa maravilhosa, eu quis muito usar o exemplo de Anne Frank. Por quê? O que tornou Anne Frank inesquecível foi sua capacidade de permanecer humana em um ambiente desumano. O ambiente pode mudar você. As pessoas em volta de você podem mudar você para pior. Eu sempre pedi a Deus que a vida, o mundo e as pessoas não me transformassem em alguém amargo, ruim, triste, crítico, decepcionado. Não. Falava, Deus, não me deixa ser assim. Não me deixa viver assim. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa que acredita nas mesmas coisas, que não perdeu a fé, que não perdeu a vontade de ver as coisas mudarem, de ver as pessoas viverem com um novo sentido. Anne Frank, mesmo presa, ela continuou refletindo, escrevendo, sonhando e acreditando. Eu já contei para vocês e vou repetir por que esta série é tão importante. Porque antes, as pessoas que vinham conversar comigo trazendo sofrimentos tinham 40, 45, 50 anos. Hoje, eu converso sobre sofrimentos terríveis com pessoas de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Eu fico imaginando aonde nós vamos chegar nesse processo. Se eu e você não nos tornarmos firmes e inabaláveis, vocês não têm noção da força que isso tem. Gente confiante, gente cheia de fé, gente que não muda com as circunstâncias, gente firme, gente que mantém seus posicionamentos, gente que não troca a sua fé em Jesus por nada, absolutamente nada. E não somente isso que eu falei, estou emendando com um versículo aqui, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, não te dá um negócio assim meio estranho quando você lê isso aqui na Bíblia? Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não teria a força que eu tenho se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não teria o entendimento que eu tenho se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu só não deixei que tudo pelo qual eu passei tomasse conta da minha vida e me transformasse num ser esquisito. Não, eu tirei de tudo experiência. Eu tirei de tudo isso um motivo para viver, para construir, para lutar, para continuar e para sobreviver. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós olhamos para a tribulação e falamos, vamos enfrentar e vamos vencer. Mas vai dar trabalho. Vamos enfrentar e vamos vencer em nome de Jesus. Então, pessoas inabaláveis não são pessoas sem problemas. Não são. São pessoas que decidiram não abandonar sua fé em meio à dor. Nós não abandonamos, não. Eu fico imaginando, e eu tenho prazer de cumprimentar quem chega por essa porta, às vezes com as pernas até não querendo trazê-las, mas vem. Às vezes eu vejo umas carinhas chegando assim, tipo, Deus, eu estou juntando todas as minhas forças,
mas vem. Tem hora que eu vejo gente chegando ali e o olhar é um olhar de tristeza, distante, mas veio e continuou vindo, e passa um pouco, essa pessoa chega com outro olhar, mais radiante, mais feliz, e as coisas vão mudando, porque a vida é assim. Mas com Jesus, nós somos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Então, não se preocupe. Os problemas não vão acabar. Aí, ninguém fala amém. Eu não me conto. Os problemas não vão acabar. Obrigado. As lutas também não. Amém quer dizer verdade. Em verdade, é isso mesmo. Né? As pessoas vão tirar a gente do sério. Foi mais fraco esse. Tem gente que vai querer fazer a gente desistir. Mas em tudo isso, seremos mais que vencedores. Por que esse foi mais forte? Eu vou começar de novo. Teu menino não vai deixar você dormir. Estou brincando. A vida é assim. Diga amém para tudo. Dê graças a Deus por tudo. E siga. E continue. Você vai chegar na sua casa agora. Eu tenho uma revelação para você. Deus. Você vai chegar na tua casa agora, o problema vai estar lá. A dificuldade, as lutas do dia a dia, as coisas para resolver. Eita! As contas. Vai estar tudo lá te esperando. Mas você vai desistir? Não. Entendeu como é que funciona? Não. Você vai permanecer firme. Alguém me surpreendeu com uma pergunta inesperada. Sempre acontece. Sempre tem alguém com uma pergunta inesperada. Só para eu finalizar. Pastor, como eu faço para me livrar de uma pessoa chata? Eu disse, irmão, os chatos estão no mundo para testar a nossa fé. Acolha. Porque o maior deschatizador de gente, nossa, inventei uma palavra para a língua portuguesa agora, é Jesus. Quem sabe você sendo luz, o chato deixa de ser chato. O inconveniente de inconveniente, o rancoroso de ser rancoroso, o triste de ser triste, o angustiado de ser angustiado, e tudo se resolve. Pai, mãe, não tenham medo de ser pai e mãe. O que é certo, o que é errado. Aqui na igreja a gente tenta ensinar isso. Ensinem seus filhos sobre isso. E não abram lacunas na vida emocional deles. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Porque eles vão levar isso para a vida. Amém? Nós sabemos que a nossa vida nunca foi fácil. Ainda enfrentamos muitas lutas, muitos problemas e dificuldades. Mas hoje nós aprendemos também que podemos ter uma fé inabalável. Uma fé capaz de transformar dor em alegria, sofrimento em equilíbrio, lutas em vitória. Nós sabemos que o Senhor é esse Deus capaz de mudar cada um de nós por dentro, no nosso coração, na nossa mente, na nossa capacidade espiritual, emocional de enfrentar tudo nessa vida. Que nós possamos sair hoje com esta mensagem no coração e não temermos, ou seja, não termos medo dos problemas da vida, da circunstância, e termos sabedoria do Senhor para resolvermos tudo. Oramos
E pedimos ao Pai que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.